João, o evangelista João, capítulo 10, a partir do versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vê que todo o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Palavra da salvação. Domingo foi o dia do bom pastor. Estamos em tempo de Páscoa ainda. E por que será que Jesus se identifica como bom pastor? Porque se nós temos familiaridade com a Bíblia, se nós lemos as passagens, se nós participamos, da Santa Missa, nós percebemos que em muitos evangelhos, em muitas passagens, Jesus usa a natureza, usa imagens para poder explicar para o povo e revelar a sua missão e o reino de Deus. Nessa realidade, nesse contexto, não é um contexto hoje aqui nosso, na realidade de Minas Gerais, do Brasil, a criação de ovelhas, que nós temos gado. Quem é da zona rural vai entender o que eu vou falar. As vacas ficam lá no curral e às vezes o dono coloca o nome nelas. E elas conhecem o dono. Tanto é que quando ele se aproxima para alimentá-las, elas chegam-se próximas ao dono, ao proprietário. Ele chama, e às vezes elas estão longe, elas vêm. Eu falo isso porque eu sou da zona rural, e quando meu pai, tinha criação, ele gritava, eu vinha as vacas, para perto dele. E Jesus pega essa realidade do povo dele, que era pastor, que era uma realidade muito comum em Israel, para explicar para eles qual era a missão de Jesus. E o pastor que é pastor, o pastor que realmente tem ali o compromisso de cuidar do rebanho, ele cuida das ovelhas, ele protege as ovelhas dos perigos. Então Jesus se assemelha, ele fala, eu sou o bom pastor. E o pastor, na iminência de um perigo, ele defende as ovelhas com o lobo. E a gente sabe que o lobo é uma fera. Então, se ele está com fome, o lobo vai atacar. Então, o lobo, se ele avançar nas ovelhas, o pastor vai defendê-las, dando até a vida para salvá-las. Jesus se assemelha, se identifica com um pastor.
E quem são as ovelhas no redil? Quem? Hã? E nós nos identificamos como ovelhas? Sim ou não? Você se identifica como uma ovelha que é cuidada pelo Senhor? Você escuta a voz do pastor? Você se deixa cuidar pelo bom pastor? Porque o interessante é que as ovelhas precisam do pastor. Senão elas morrem. Israel é uma terra seca, desértica. Não é fácil achar alimento, que é o capim, e nem água. Então, à noite, o pastor pega, guarda as ovelhas, que o lugar chama aprisco, e ele põe as ovelhas, não só a dele, mas a de outros. E aqui Jesus fala, a gente tem que ver aqui, que ele chama as ovelhas pelo nome, e as ovelhas conhecem a sua voz. Então, no amanhecer, quando o pastor vai lá buscar as ovelhas, cada pastor chama, e aquelas que ela sabe que é o dono, vai atrás dele. Então, vamos imaginar um rebanho de 1000, assim, vamos colocar no aprisco, tem 1000 ovelhas. E que pelo menos ele tem 10 pastores, cada um tem 100. A 100 que conhece o pastor, vai seguir aquele pastor. Elas vão ouvir a voz e vão segui-lo. E as aí bonitinho, e elas confiam no pastor, porque o pastor vai levar elas para um lugar que tem alimento e água. Aí eu pergunto de novo, nós nos identificamos como as ovelhas? Será que o bom pastor está chamando, está convidando, e nós estamos ouvindo claramente a voz do pastor? Será que nós estamos seguindo, obedecendo o bom pastor? Será que nós temos essa plena confiança de entregar a nossa vida aos cuidados do bom pastor? O Senhor está dizendo aqui que existe um mercenário que vem para roubar, dispersar as ovelhas. Nós estamos precisando, enquanto povo de Deus, exercitar mais a escutar a voz do bom pastor. O mundo, os apelos do mundo, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, tem impedido de escutar o bom pastor. Não temos escutado a voz daquele que nos dá a vida. E Jesus está dizendo que Ele dá a vida pelas ovelhas. E nós passamos há pouco tempo, Jesus novamente se doando por nós, por amor. Se nós estivéssemos
como cristãos que nós dizemos que somos, obedecendo ao Senhor, talvez tanto sofrimento, tanta dor, tanta perda, não estaria acontecendo em meio de nós. Nós não sentiríamos tanta tristeza. Como o povo anda triste. Como as pessoas estão ficando doentes. Doentes psicologicamente, espiritualmente. Pessoas que perderam a esperança, o brilho, a garra, a luta para se viver. Pessoas desanimadas, descrentes. Quantos estão abandonando o verdadeiro caminho para ir buscar outros caminhos que não levam a Deus? Nós estamos vendo os jovens enveredar por caminhos que estão tirando deles a vida. E não só a vida física, mas a vida dos sonhos de se construir uma vida, uma família, uma vida profissional. E nós temos que dizer aqui, porque é gritante. É gritante que nós, quando vemos muitos jovens na bebida, na droga, no sexo, totalmente desregrado, isso não é felicidade. Nós estamos vivendo um povo deprimido. Estamos vivendo, não como Jesus falou, que é um só rebanho, um só pastor. Não, nós vivemos na divisão, nas brigas, nas contendas, nas nossas casas. Porque nós não temos ouvido a voz do pastor. O pastor cuida. O pastor cura as feridas, os traumas, as dores. Precisamos abrir os nossos ouvidos. Precisamos realmente nos questionar e vermos o quanto que eu estou ouvindo a voz do Senhor. Se Ele falou, e Ele é Deus, se Ele de fato falou que vai cuidar de nós, que Ele vai prover as nossas necessidades, nós temos que acreditar. Não podemos desanimar. Não podemos ter palavras de derrota na nossa boca. Não podemos viver como cristãos que desistem. Às vezes, pode até dizer, para isso é fácil. É fácil falar. Quero ver você viver na minha vida. Passar o sufoco que eu passo, meus problemas, minhas dificuldades, a história que eu tenho. Muitos podem dizer assim, muitos de vocês podem estar dizendo isso aqui para mim, no seu coração. Eu entendo que tem gente que teve uma vida muito boa, que foi agraciado. Que bom, glória a Deus.
Outros não foram. Mas não dá para ficar chorando, lamentando. E aí eu digo, se Deus permitiu que tal situação acontecesse, que se você foi privado de alguma, foi privado de algum gesto fraterno, privado de questões materiais, Deus tinha um propósito para isso. Deus tinha algo para te ensinar, para te revelar, para te mostrar. Nós não podemos desistir. Se hoje você está aqui, você tem a oportunidade de fazer essa experiência do amor de Deus. E hoje é um presente, é uma dádiva. Mas nós também temos que ser conscientes das nossas responsabilidades. Muito das consequências dos problemas muitos dos nossos problemas hoje, muitas das dificuldades que nós estamos passando hoje, são resultado das escolhas que nós fizemos. Nós temos que olhar para nós e reconhecer que muitas dificuldades que eu passo hoje, das situações que eu vivo hoje, é resultado das minhas escolhas. E aí que não cabe sentimento de culpa. É reconhecer que eu sou responsável porque eu tenho um dom maravilhoso que é a liberdade. Ninguém nasceu aqui predestinado já. Não. Deus sabe meu futuro, sabe. Mas eu é que determino. Pelo dom da liberdade que Deus me deu. A liberdade de você vir aqui hoje e ouvir a voz do Senhor. Foi a escolha que você fez. Que eu fiz. Então nós temos que às vezes olhar para nós e dizer e reconhecer. Mas a gente pode mudar, porque a música falou, Jesus mudou a minha sorte. Jesus mudou a minha vida. E isso é algo concreto. Muitos de nós aqui, aliás, todos nós aqui tivemos as nossas vidas transformadas. Saímos de um caminho que não levava à vida, saímos de um caminho que não levava ao Senhor. Nós estamos aqui porque nós fizemos a experiência desse Deus verdadeiro. Eu convido a você hoje a abrir seu coração, a fazer essa experiência do amor do Senhor.